Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ariel Espíndola, sou médio ostensivo desde criança, fiz teologia, 5 anos de teologia, sou palestrante desde os 6 anos de idade e também estudo não somente a parte da teologia que eu fiz, 5 anos de teologia espiritualista, ou espírita, posso chamar de espírita também, mas também estudando sobre o ponto de vista teológico e histórico também de outras religiões. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre Lilith. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Lilith. Vocês já ouviram falar sobre Lilith? Bom, as poucas pessoas que já ouviram falar sobre Lilith, elas ouviram falar que Lilith foi, no caso, a primeira esposa de Adão, né? E que por não querer obedecer a Adão, ela fugiu. Estou sintetizando a história, essa vai ser só a parte 1, onde eu vou estar falando sobre parte 2, 3 e outras partes também sobre Lilith, e a importância de nós sabermos, a história dessa deusa, desse anjo ou demônio, que era Lilith, afinal das contas. E algumas pessoas, não digo todas, algumas pessoas conhecem Lilith por essa historinha. Seja porque você viu na Netflix, não é jogos de RPG. Então, basicamente, dentro do judaísmo, ok? Judaísmo ortodoxo, que aliás eu também já fiz parte um dia, já pratiquei o judaísmo ortodoxo, sou descendente de judeus. O sobrenome Espíndola que eu tenho, Ariel Espíndola, é um sobrenome italiano de judeus italianos que vieram de Jerusalém, de Gênova, Itália, ok? Então, dentro do judaísmo, Lilith, ela é vista como um demônio. Lilith, ela é vista como, digamos assim, mais fácil. Beijo, Laurinda, muita paz, muita luz, beijo da África, o berço lindo da humanidade. O som tá bom, gente? Então, dentro do judaísmo, Lilith é vista como um demônio. Lilith é vista como a primeira esposa, de Adão, de Adam, na época ele nem era Adão ainda, era Adam Kadmon, que significa o homem tirado do barro, o homem do barro vermelho. E Lilith, ela tinha nela, assim como Adam Kadmon também, as duas essências. E o que eram as duas essências? Vou falar numa linguagem bem simples para vocês, para todo mundo poder entender. Isso dentro do judaísmo, ok? Dentro do judaísmo, tá bom? Dentro do judaísmo ortodoxo, que querendo ou não, do judaísmo ortodoxo foi para outras ramificações, e aí é onde a gente conhece essa historiazinha de Lilith, onde muitas pessoas acreditam que Lilith é um demônio, e é justamente para isso que eu estou aqui hoje. Lilith é o que, afinal? Um anjo ou um demônio? Então, continuando, Adam Kadmon e Lilith, elas foram criados, todos os dois foram criados, imagem e semelhança desse Deus judaico, Porque existiam outros deuses que se manifestaram antes do Deus judaico, muitos outros deuses. Então eles foram criados à imagem e semelhança do Deus judaico. O que era a imagem e semelhança do Deus judaico? A imagem de semelhança do Deus judaico, masculino e feminino. Na Torá, que é o livro que os judeus têm, mais conhecido como Pentateuco, diz que então façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Como esse Deus Criador, ele tem as duas polaridades, agora estou falando de polaridade, não estou falando de sexualidade, tem a polaridade masculina e tem a polaridade feminina, ele criou esses dois arquétipos, porque a história, tanto de Adam Kadmon, como de Lilith, como de Adão e Eva, são todos arquétipos para nos explicar a criação da humanidade. Então foram raças, não foram exatamente personagens, uma pessoa, Mas tudo bem, vou entrar nisso um pouco mais para frente ou em outros vídeos. Então, esse Deus Criador criou dois seres, Adam Kadmon, até então, que tinha no corpo dele a polaridade tanto masculina como feminina, e Lilith. E os dois eram o que nós conhecemos hoje por intersexo, ou intersexual, ou
hermafrodita. Algumas pessoas, né, que nem sabem o que é intersexo, intersexual e hermafrodita, pensam assim, uma pessoa, né, que nasceu ali biologicamente e literalmente com os dois sexos bem definidos, né, ou com o penizinho e a vagininha embaixo, onde seria a bolsa escrotal, ou vice-versa. Mas nem sempre é assim. Essa seria, digamos, pelo menos hoje, né, uma condição assim bem rara de intersexualidade ou de hermafroditismo, porque existe outras variações de hermafroditismo e de intersexualidade, inclusive hoje. Mas a princípio sim. A princípio, Adam Kadmon. O Google, como sempre. A princípio, Adam Kadmon, ele tinha, sim, características, digamos assim, mais masculinas, não é? O que predominava no corpo físico dele, na energia de Adam Kadmon, era o masculino. Embora ele também tinha o feminino nele, mas o que predominava em Adam Kadmon era o masculino. Em Lilith, em contrapartida, Lilith tinha a essência feminina, a aparência mais feminina, seios e tudo mais, né, como vocês conhecem nas mulheres, mas assim como Adam Kadmon, ela também fisicamente, estou falando físico, não estou falando nem espiritual, fisicamente ela também era intersexual. E o que aconteceu? Adam Kadmon, como acabei de explicar para vocês, mesmo tendo ali uma polaridade mais masculina, né, tinha um corpo reto, não tinha seios, nada, era intersexual também, fisicamente falando, tá, gente? Depois eu entro na parte histórica, até científica disso até. Vai ser uma série de vídeos. Então, Adam Kadmon, você olhava para ele, ok, é um homem, né, como nós conhecemos, um homem. E Lilith olhava para ela, uma mulher. Só que lá embaixinho, né, na partezinha de baixo, as coisas já era mais esse 50% para 50% mais ou menos, entende? Então os dois, em termos de órgãos sexuais, eles eram intersexuais, porque foram criados segundo a imagem e semelhança deste Deus. Que, aliás, essa é uma condição que embora seja rara, ainda existe até hoje. E, aliás, eu sou uma dessas pessoas que nasceu intersexual e hermafrodita com os dois sexos, mas tudo bem. Então, segundo a história judaica, principalmente um livro chamado Talmud. Se vocês nunca ouviram falar do livro Talmud, vocês dão um Google e pesquise. O Talmud é uma compilação de toda a história judaica e das leis orais. Para os judeus ortodoxos, até nos dias de hoje, não existe separação da Torá, ok? Dos 5 livros da Torá e do Talmud. Com a única diferença é que o Talmud é a lei oral. Porque antigamente, antes deles serem presos, cativeiro da Babilônia, 10 mandamentos, né? Vocês aqui conhecem do jeito que for, os judeus eram proibidos de escrever, não podiam escrever. Depois do cativeiro da Babilônia, eles ficaram com medo, após serem soltos, não é? Daquilo tudo se perder e começaram a escrever. Então tem a Torá, que seria o Pentateuco, e tem o livro Talmud. O livro do Talmud já é bem mais complexo. Então existe no livro de Talmud várias histórias diferentes de Moisés, várias histórias diferentes da criação, várias histórias diferentes de todos aqueles seres que contém na Torá, ok? Então, deixando isso aqui bem capitulado para vocês. E, mais uma vez, finalizando. Para os judeus ortodoxos, até os dias de hoje, tanto o Talmud, que se chama Lei Oral, como o Pentateuco, nenhum desses dois livros é menor do que o outro. Os dois livros, para os judeus ortodoxos, têm o mesmo peso e se complementam. Muito bem, meus queridos. E nisso, querendo ou não, os judeus ficaram muito tempo presos na Babilônia, e a Babilônia, muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam, pelo menos nos tempos, né, que a Babilônia ela estava em ascensão com Nabucodonosor e depois posteriormente os seus filhos, ao contrário do reinado de Alexandre o Grande, por exemplo, o rei da Babilônia ele tinha algo assim diferente. Ao invés dele ir para uma cidade, destruir aquela cidade, destruir aquele povo, destruir aquela cultura, o rei da Babilônia, ele fazia como se fosse assim uma conquista assim diferente.
não é? Ele se colocava ali como um rei, né, daquela cidade, daquele local, abre aspas, pegava os sacerdotes, as mentes mais brilhantes daquele lugar e levava para a Babilônia. E isso o rei da Babilônia fez com todos os povos que na época ele conquistou, inclusive com os próprios judeus, não é? Daniel e tudo mais que nós conhecemos e outros personagens da Torá, do judaísmo, que também foram prisioneiros. Então, o que acontece? A Babilônia, além de ser um lugar lindíssimo e com uma diversidade assim enorme de conhecimento, de culturas, de deuses, de sacerdotes, querendo ou não, né, os nossos irmãos judeus, querendo ou não admitir, alguns rabinos admitem isso, alguns não, aí vai de cada um. Os judeus, eles pegaram bastante conhecimento da Babilônia, bastante cultura da Babilônia, muitas coisas que os judeus escreveram depois no que é conhecido como Torá, e até mesmo algumas modificações, alguns aprimoramentos, algumas lacunas, né, que faltava até mesmo no Talmud, na lei oral, foi retirada deste tempo em que eles estavam na Babilônia. E aonde entra Lilith nessa história? É agora que entra Lilith nessa história. Após o povo judeu, né, sair da Babilônia, eles pegaram, digamos assim, uma aversão a tudo aquilo. Então, aquilo não era o que eles queriam. Em contrapartida, o que foi que eles fizeram principalmente com um personagem que nós conhecemos hoje, né? Alguns conhecem, outros não, que nós conhecemos como Lilith. Bom, não é novidade para ninguém que não somente o judaísmo, como o islamismo, ele é construído em cima de uma base patriarca, em cima de uma base patriarcal, aonde o foco daquela religião, onde o foco daquela cultura é o homem e não a mulher. Então, eles pegaram essa figura que eles chamam hoje de Lilith, não é? Mas que na realidade, eu vou explicar isso para vocês, Lilith, ela antecede a história judaica, Lilith antecede até mesmo a história babilônica. Eu vou dizer para vocês quem é Lilith, anjo ou demônio. Bom dia, Darlene, beijo no coração de vocês. Má, bom dia. Então, mais uma vez aqui sintetizando para vocês. O judaísmo, como foi construído em cima de um patriarcado, precisava-se que as mulheres fossem obedientes, castas, submissas e tudo mais. Eles pegaram essa história dessa grande deusa, essa grande deusa que foi criada em imagem e semelhança do grande Deus, da fonte criadora. E o que eles fizeram? Contaram essa historinha, e essa história, tanto no Talmud, principalmente no Talmud, no Pentateuco e na Torá, vocês não vão encontrar isso, pelo menos de forma tão explícita, não. Mas no Talmud, sim, vocês vão encontrar bastante histórias de Lilith. Então, eles não queriam, como era uma sociedade fundamentada no patriarcado, no homem, eles não queriam que a mulher vissem o homem como igual, muito menos que a mulher visse que esse Deus criou ela e ele como igual. Muito bem. E nisso, vou contar a história bem resumidazinha aqui, essa é a parte 1, depois eu vou colocar, você está fazendo outras partes, inclusive trazendo mulheres aqui para estar falando também desse sagrado feminino, que é muito importante. Se nós queremos entrar numa nova era, num novo mundo, nós precisamos conhecer a nossa história, em todos os sentidos, porque querendo ou não, o judaísmo cristão e o islamismo são as duas maiores religiões do mundo e interferem muito, tanto na nossa sociedade, como interferiu em milênios de anos, não é? Principalmente no como a mulher é, o que a mulher pode ou o que a mulher não pode fazer. Então, retornando e fazendo um resumo bem pequeno, Lilith e Adam Kadmon viviam em harmonia, até que chegou um momento em que, segundo o Talmud, ok, não estou dizendo que isso é a verdade, estou falando da história do Talmud, como eu disse, Lilith antecede o Talmud, antecede até mesmo a Babilônia, tá? E eu vou falar disso para vocês, Lilith, anjo ou demônio. Então Lilith chegou a um ponto que ela não quis mais se submeter a Adam Kadmon, porque Adam Kadmon, Adão, vou falar mais simples, ele se sentia superior a ela,
simplesmente pelo fato dele ter a energia, o corpo físico, mais polarizado para o masculino. Ele se sentia, ok? Ele se sentia superior a ela. E sempre colocava ela como se fosse menor, num grau menor. Até que teve um dia, segundo o Talmud, vários livrozinhos ou séries da Netflix que vocês assistiram, que diz que numa relação íntima, amorosa, aqui pode falar, né? Lilith queria ficar por cima de Adam Kadmon durante a relação. E Adam Kadmon achou aquilo um absurdo, porque não aceitava, porque ele era o homem e ela não poderia ficar por cima. E ele se revoltou, ela se revoltou mais ainda, porque ela disse: eu sou igual a você, eu sou o seu semelhante, eu sou a sua semelhante, você não pode me tratar como se eu fosse menor. Só que a história é um pouco mais profunda do que diz o Talmud. Não foi só por causa deste episódio, ou né, dessa brigazinha de quem fica por cima, quem fica por baixo. A história é bem mais profunda, eu vou estar falando sobre isso em outros vídeos. Então, segundo o Talmud, Lilith fugiu, não quis mais, fugiu do Éden, não é? Que também é um arquétipo, não é o local, não é o lugar, desculpa. Mas se vocês estudarem teologia, vocês vão ver, vão saber isso. Tudo isso que eu estou narrando são arquétipos, né, de histórias de primeiras criações. Não que eles foram a primeira criação humanoide aqui, mas uma das primeiras criações humanoide aqui no planeta Terra. Então Lilith fugiu, porque Lilith ela se recusava a ser tratada como inferior, como menor, simplesmente pelo fato de que, pelo menos fisicamente, ela ser mais, digamos assim, feminina, embora os dois eram hermafroditas, embora os dois eram intersexuais, mas como eu disse, Lilith, né, olhando assim, era uma mulher, com seios, etc, e tudo mais. Então Lilith fugiu, segundo o Talmud, ok? Estou falando segundo o Talmud, esse livro dos judeus, que para os judeus é tão sagrado quanto a Torá. Lilith fugiu e não quis mais ficar com Adão, não quis mais se submeter a Adam Kadmon. Até então era Adam Kadmon ainda, não era nem Adão, não era nem chamado de Adão. E esse Deus criador, não é? Segundo o Talmud, ok? Não estou dizendo que essa é a história verdadeira. Segundo o Talmud, enviou um anjo para tentar convencer Lilith a retornar para Adão e continuar do lado de Adam Kadmon. E Lilith disse que não, que se fosse para ela retornar para lá, para ela continuar sendo tratada como inferior, ela preferia estar exilada daquele Éden, olha o aspas, daquele paraíso, que não era o único lugar. Olha só para vocês verem. Se existia um paraíso, se existia um Éden, se existia um lugar, e Lilith saiu desse Éden, então esse Éden não era o único lugar que existia no planeta, e muito menos eram os únicos seres que existiam no planeta, como eu mesmo disse. Essa história é a história da criação de um Deus, não estou menosprezando, tá? Mas de um Deus judaico que fez uma semeadura de uma criação na Terra, como vários outros deuses também fizeram em vários continentes e lugares diferentes do planeta, ok? Então, continuando, Lilith não quis retornar, segundo o livro Talmud, que aliás eu li. Você encontra o Talmud, eu consegui encontrar o Talmud em espanhol, que foi muito difícil, mas geralmente é hebraico. Você tem que aprender a ler hebraico ou raramente encontrar esse livro aí em espanhol. Do Talmud, onde relata essa história que eu estou contando para vocês, e que são histórias muito mais compridas, que tem mais de uma história de Adam Kadmon e Lilith. Então Lilith, ela se uniu a Samael. Samael seria considerado, mais uma vez vou colocar aqui entre aspas, o demônio, né? Samael seria considerado como um demônio. Então Lilith, ela se uniu a Samael, preferiu se unir a Samael. Segundo o Talmud, se transformou em um demônio, não é? Se transformou em um demônio. Teve vários filhos com Samael, né? Diz-se que Lilith tinha, em média, olha só para vocês verem, segundo o Talmud, e isso é lei oral, tá, gente? Isso não é para ser levado ao pé da letra. Tinha mais ou menos 100 filhos, ou 100 demônios, não é? A cada cria que ela tinha, só que não era tão bonito, não era tão belo, não era tão correto, né? Como os seres que esse Deus criador judaico criou. Então Lilith foi exilada.
E até os dias de hoje, principalmente por causa do judaísmo ortodoxo, do Talmud, e depois do judaísmo cristão e do islamismo, até hoje Lilith ela é vista exatamente como um demônio das sombras, como alguém que, embora vocês não saibam, não é? Mas eu vou falar aqui para vocês agora. Sabe aquela historinha da serpente? Então, a serpente não era Lúcifer, não era o demônio, não era Satanás. A serpente era Lilith. Foi Lilith que foi para Eva depois e deu o fruto do conhecimento, que não era maçã, não era uma árvore de verdade, tá bom? E deu o fruto do conhecimento para Eva. Por quê? Se nós formos estudarmos, como eu já estudei e estudo até hoje, as deusas antigas, todas as deusas antigas eram representadas pela serpente. E por que pela serpente? Ah, Ariel, que horror, não gosto de cobra. Ok, eu também não gosto, não maltrato, mas eu também não gosto. Mas vamos falar aqui de simbologia. A serpente, na nossa Kundalini, nós temos isso, essa energia da serpente na nossa Kundalini, aonde através dessa serpente, quando nós vamos ativando os chakras da nossa Kundalini, nós conseguimos a expansão da consciência. Então foi aonde, através, né, de Lilith, que não foi Lúcifer, não foi o diabo, mas foi Lilith, né, representada na serpente pela história judaica também, não é? Ela abriu os olhos de Eva e depois, posteriormente, abriu os olhos de Adão. Mostrou para eles, não é? Dentro desse contexto simbólico, nós temos que entender que tudo isso está dentro de um contexto simbólico, não são personagens literais, não são pessoas, ok? Aqui estamos falando da história de uma criação de seres criados por um Deus, ok? Ou por um Criador, ou pelos Anunnakis, não é? Mas tudo bem. Então, meus queridos, Lilith até hoje... De novo o Google, obrigado Google. Lilith até hoje ela é conhecida como a Rainha das Sombras, como aquela que se revoltou contra Adam Kadmon. Aí depois, né, esse Deus, né, entre aspas, calma, né, que eu não estou falando mal do Deus judaico não, vocês vão entender nessa série um pouco mais pra frente. Esse Deus judaico viu que Adam Kadmon estava sozinho, foi lá, fez Adam Kadmon cair num sono profundo e dividiu, digamos assim, Adam Kadmon, tirou da costela. Quando fala costela, não é costela, também é apenas um simbolismo. Esse simbolismo que tirou Eva da costela, que quer dizer até hoje no judaísmo, ok, ortodoxo, que a mulher tem que andar do lado do homem. Se bem que não é bem assim na realidade que a história funciona não, mas tudo bem. Mas seria para ser isso. Então ele separou Adam Kadmon, que antes tinha as duas porções, as duas polaridades, até mesmo fisicamente separou. Aí Adam Kadmon, aí sim, se tornou Adão, se tornou só masculino, com corpo só masculino, genitália só masculina e polaridade só masculina. E disso ele criou, dentro dessa simbologia também, não nos esquecendo que tudo isso é uma simbologia, não é? Criou Eva, que tinha somente os órgãos femininos, somente a porção feminina. Só que nessa grande história e nessa grande saga, Lilith continuou existindo, outros seres existiam. Quem eram esses outros seres? Não é? Que existiam. Outros seres existiam e interagiam com essa criação adâmica, ok? Interagiam com essa criação adâmica. Vez ou outra eles se encontravam. E mais para frente nós podemos ver isso em outros livros, quando Caim, né, matou Abel e fugiu, e tem aquela coisa toda lá da marca e tudo mais, que é muito mal interpretado também, não é? Que aquela marca não foi para amaldiçoá-lo, mas foi para protegê-lo, na verdade. Aquela marca foi para protegê-lo, para que não acontecesse nada de ruim com ele, tanto é que aquela marca simbolizava que quem matasse ele seria amaldiçoado 7 vezes ou 70 vezes mais amaldiçoado que ele. Bom, então, meus queridos, essa é a pequena parte e a primeira parte
bem pequenininha, sintetizada, de uma série de vídeos que eu vou estar falando sobre Lilith, quem era Lilith, anjo ou demônio. E antes de finalizar, eu já vou adiantar para vocês no próximo vídeo que eu irei fazer. Lilith, colocada aqui como anjo ou demônio, nós não devemos nos esquecer que essas histórias que eu estou contando para vocês, ou que de repente vocês veem na Netflix, ou então, não, Ariel, eu comecei a me interessar pelo sagrado feminino, masculino, e até vi alguns youtubers, algumas youtubers, ou alguém que estuda magia, né, conhecido como magia hoje, alguém que estuda magia falando sobre isso, mas não é a história completa, digamos assim. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não, bem longe disso, mas eu estudo isso desde criança, estive dentro dessas religiões, do judaísmo ortodoxo, do judaísmo messiânico e de várias outras religiões, estudo teologia até os dias de hoje, ligado à história e ligado à ciência também, que eu vou estar falando nos outros vídeos. Então essa personificação de Lilith, na verdade, ela antecede aos escritos judaicos, ela antecede a todo esse folclore que coloca Lilith como sendo um demônio, como sendo algo ruim. Por quê? Como eu disse lá no início, o judaísmo precisava que as mulheres fossem submissas aos homens. Precisava que as mulheres entendessem que elas estavam em um patamar abaixo. Aí talvez você, pode ser judeu ou não, ou conhecer um pouco, razoavelmente, sobre o judaísmo, ou até mesmo sobre islamismo, né? E pode dizer, não, Ariel, mas as mulheres são muito bem tratadas, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Em partes, em partes, isso é verdade. A mulher, tanto no judaísmo quanto no islamismo, em partes, pelo menos na parte e no ponto de vista, assim, digamos assim, financeiro, não é? Ela é bem melhor tratada. Por exemplo, um homem judeu até os dias de hoje, tá? Um homem judeu, para se casar com uma mulher judia, obviamente, não é? Ele tem que ter condições financeiras, ok? Não é mais aquela coisa do dote, que era a mulher que tinha que dar o dote para o homem. Dentro do judaísmo hoje isso mudou, é diferente, né? Antigamente era também a mulher, a família da mulher que tinha que dar o dote. Então até os dias de hoje a mulher ela é considerada e ela é tratada tanto dentro do judaísmo ortodoxo quanto dentro do islamismo como a companheira do homem, como alguém que tem que ser amparada. Por exemplo, a mulher ela tem ali o seu papel dentro tanto do judaísmo ortodoxo até nos dias de hoje, quanto do islamismo, de estar cuidando da casa, dos filhos, da educação, do marido. Inclusive, né, os homens judeus e até mesmo os islâmicos também, eles pagam um salário, digamos assim, né? Vamos chamar de um salário, não salário mínimo não, então o salário mínimo é o mínimo, até para os judeus aqui do Brasil, mas pagam um salário mínimo para a mulher, para que a mulher ela tenha o dinheiro dela, tenha a independência dela. Ai, que lindo isso, Ariel, que bonito. Então quer dizer que, nossa, né, dentro do judaísmo ortodoxo e dentro do islamismo, nossa, a mulher muito bem tratada. Como eu mesmo disse, em partes e em tese. Porque tanto dentro do judaísmo ortodoxo até nos dias de hoje e dentro do islamismo, eles não acreditam que a mulher é uma deusa, eles não acreditam que existe deusas. Eles tratam Deus, Alá, Jesus, os profetas ou qualquer deidade apenas e tão somente no masculino. Não existe deusa. Qualquer judeu ortodoxo ou na linha, né, dos nossos irmãos que são islâmicos, é uma abominação você acreditar numa deusa. Aliás, é uma abominação você acreditar em qualquer um outro tipo de Deus que não seja aquele que ele vos apresente. Então, por mais que sim, né, em alguns pontos de vista, digamos assim, para os praticantes, tá, porque o judaísmo também não é uma religião, para os praticantes do judaísmo, existem algumas coisas que, digamos assim, em termos de sociedade, é um pouquinho melhor para as mulheres. Mas existe a coisa principal, principalmente no quesito que é ligado à espiritualidade, o poder, a igualdade. A mulher, ela não é considerada como igual.
Não é considerado como igual. A mulher ela só se coloca como igual, digamos assim, ou consegue, digamos ali, um status de estar junto ao homem, se ela for uma boa mãe, se ela cumprir com as suas obrigações. Já o homem, independente de qualquer coisa, ele já é considerado um filho, digamos assim, de Deus. Tanto dentro do judaísmo ortodoxo, quanto dentro do islamismo. Bom, então é isso, meus queridos. Eu vou estar fazendo aqui uma série de vídeos, né, para estar falando sobre Lilith, o sagrado feminino, masculino, falando sobre isso também do ponto de vista científico, porque sim, dessa criação, né, dessa primeira criação que foi semeada, os primeiros seres que foram semeados, eles foram criados intersexuais, ou seja, eles não dependiam um do outro. Tanto é que quando a coisa estourou para o lado de um, explodiu e picou a mula. Aí o que esse Deus aí ele fez, né? Maneira de dizer, tá? Também não estou menosprezando, calma, aqui estou falando de história, de teologia, e tudo isso tem um simbolismo, tudo isso é muito profundo. O que esse Deus fez? Bom, não deu certo colocar os dois seres intersexuais, porque, né, no caso, a representante, que seria Lilith, se revoltou e não queria, né, ser submissa a Adam Kadmon. Aí foi aonde ele separou, tanto fisicamente, como inclusive energeticamente, a porção masculina sagrada e feminina sagrada desses seres e dessa criação, que não foi a primeira e nem a única criação, e nem os únicos seres criados no universo. Desculpa se vocês tinham essa concepção. Para quem já viu o filme, o livro, né? E tem um filme também de Eric Voldanick, que é chamado Eram os Deuses Astronautas, vem que, gente, nós aqui na Terra nós somos semeados por vários seres diferentes, vários deuses diferentes, extraterrestres, digamos assim, vamos chamar assim, e que foram entendidos, claro, né, como eles eram deuses semeadores, como um dia nós também seremos deuses semeadores em outros planetas, foram entendidos como deuses. E isso está muito bem retratado, não só nas religiões, na arqueologia atual, aonde cada povo tem uma história do seu próprio Deus de uma forma diferente. Porém, entretanto, existe algo em comum. Esse Deus, ou deusa criadora, sempre foi um Deus, uma deusa que desceu do céu, de algum lugar lá do céu, e que criou essa humanidade. E mais uma vez, quando falo humanidade, não estou falando toda a humanidade. É por isso que nós temos diversidades de raças, tom de pele, altura, porque não foram toda a humanidade criado por um único ser, uma única raça, um único Deus ou um único Anunnaki. Não, muito longe disso. Nós somos criados em áreas diferentes, por seres diferentes, civilizações diferentes, civilizações que caíram, que se levantaram, aí já entra a arqueologia, aí nós podemos falar sobre os egípcios, sobre os mesopotâmios, sobre os astecas, sobre os incas, e nós temos muita história para contar, muita coisa para conversar aqui. Então é isso, meus queridos. Basicamente, então, Lilith não é exclusividade do judaísmo, Lilith não é um demônio, Lilith não é a rainha das trevas ou das sombras, como muitas das vezes erroneamente é colocada por muitas pessoas, mas Lilith é o arquétipo feminino, agora falando num todo, tá? Lilith é o arquétipo feminino da grande deusa, assim como existe o grande deus e a grande deusa. Polaridade, os dois são um só, ok? Só que dessa fonte primordial, masculina, feminina, pai, mãe, se derivou outros seres. E esses outros seres foram criando consciência, poder, conhecimento e começaram a semear outros seres, que no caso somos nós, aqui no planeta Terra. E há toda essa divisão que nós não conhecemos a profundo, somente quem vai estudar um pouco mais, né, sobre as religiões mais antigas, que por cima sabe um pouquinho dessa história. O livro eu recomendo para vocês também, do Eric Voldanick, que era Os Deuses Astronautas, também fala bastante disso. E eu estarei falando também no próximo vídeo dessa grande deusa, que nada tem a ver com essa Lilith que é tratada
pelo judaísmo, né, ortodoxo, do judaísmo ortodoxo foi caindo nesse folclore, nesse conto, nessa fábula, e a importância de nós estarmos nos conectando com a fonte criadora. Agora estou falando da fonte criadora, não estou falando desses Anunnakis, desses deuses, entre aspas, tá? São deuses, são, porque partiu da fonte criadora pai e mãe. Mas de nós estarmos voltando de novo a honrar o sagrado feminino, tanto em nós, pessoal, como na sociedade, ok? Está honrando o sagrado feminino, estar amando, adorando não, porque a fonte criadora não precisa de adoração. Todos os deuses que precisam de adoração são deuses ególatras. Se você não sabe o que significa, dá uma jogadinha no Google também. Que gostam de ser adorados, de ego. Um ser realmente evoluído, um Deus realmente evoluído, jamais gosta de ser adorado, né, pelos seus filhos ou pela sua criação. Bom, então é isso, meus queridos. Continuamos então na parte 2. E na parte 2 estarei falando sobre a grande deusa. Lembrando que essa pequena introdução que eu fiz aqui é muito grande, é muito complexa. Daria, nossa, eu acho que meses e meses de estudos e palestras afinco, mas eu resumi aqui para vocês. E no próximo vídeo estarei falando sobre Lilith, a grande deusa, ok? Então, gratidão a todos, muita paz, muita luz. Se vocês gostaram, que vocês venham a compartilhar no WhatsApp, com seus amigos, com as suas amigas. E além de estar falando sobre a grande deusa, eu começarei a entrar um pouco do ponto de vista genético e morfogenético. Que, segundo nós estamos caminhando, até mesmo como sociedade, evolução na tecnologia e pensamento, nós também mudaremos. Não estou dizendo que nós vamos nos tornar de novo toda a humanidade seres hermafroditas, não. Mas que vocês podem perceber que, por exemplo, Japão, China, Europa, muitos outros países, eles já não têm mais filho adoidado, né? Que nem os latinos têm. É muito mais bem pensado, é muito mais bem arquitetado, é muito mais bem planejado. E principalmente com o advento da tecnologia que nós temos hoje e que só irá avançar cada vez mais, vai se ter a opção, não no futuro muito distante, de ter um filho, seja através do ventre de uma mulher ou não, mas no ventre artificial. Será escolhido, aliás, isso já existe, tá? Dentro da ciência, por isso que eu disse para vocês, eu amo ciência, eu vou falar sobre ciência também. Mais de um pai, mais de uma mãe pode ser um doador genético de uma criança, pegando as melhores partes e os melhores genes daquela criança, daquele ser, e colocando. Então nós já estamos começando a evoluir tanto do ponto de vista mental, social, tendo mais consciência do que é colocar um filho ou uma filha no mundo. Então nós estamos evoluindo sim para essa parte aonde chegará o momento, assim como os nossos irmãos pleiadianos, arcturianos e todos os outros seres estelares, eles já chegaram aonde que em uma sociedade matriforcal, que eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui, eu vou estar tratando sobre isso também, aonde todos são responsáveis por todos. Por quê? Segundo a própria ciência que está avançando, evoluindo e cada vez mais sendo adaptada e tendo uma procura, embora seja muito caro, mas isso aí vai baratear, tendo uma procura muito grande, não vai ficar somente naquela dependência, né, de ter filhos e precisar literalmente da mulher só engravidar, de um só doador. Nós iremos curar, né, várias doenças genéticas que nós carregamos. Então a visão de sociedade mudará por completo, saindo de uma sociedade patriarcal ou matriarcal que já houve, para entrar em uma sociedade matriforcal. Resumidamente, uma sociedade matriforcal é uma sociedade onde todos os seres e pessoas são iguais, são integrados, se consideram integrados, e todos são filhos de todos. Porque no futuro não muito distante, porque isso já existe hoje em dia, ok? Uma criança vai ser gerada com DNA de várias pessoas. Então quem será o responsável por aquela criança? Quem é o pai? Quem é a mãe daquela criança? Várias pessoas serão os pais, várias pessoas serão as mães, e todos serão responsáveis por aquela criança, por aquele indivíduo. Inclusive, isso ainda existe, tá, em algumas tribos
raras que não foram contaminadas pelo homem branco. Quando falo pelo homem branco, não é o homem branco cor de pele, né, mas pela nossa cultura, e que vivem essa sociedade matriarcal, onde os filhos e as filhas não são filhos de um pai e de uma mãe, mas são filhos da comunidade, são filhos de todos. Então isso é uma sociedade matriarcal, resumindo. Gratidão a todos. Aqui a minha querida Sulamita, que fez uma live linda lá, um Evangelho no Lar. Vocês vão lá no canal Pleiadianos, assistam. Hoje nós temos uma outra live também, com a Paula Cabral, do Quântico Desperte. Conto com cada um de vocês. E nós continuaremos essa série, onde eu comecei a falar de Lilith, anjo ou demônio, que vocês já viram. E na próxima série eu estarei falando sobre Lilith, a verdadeira e a grande deusa, a parte feminina dessa fonte criadora que foi negada, e os impactos de negar essa fonte teve, tanto do ponto de vista energético como social em nossas vidas. Gratidão a todos, muita paz, muita luz.